Vamos testar o seu senso do sagrado. No momento mais especial da humanidade, qual forma agradaria mais a Deus? Em um casal normal que não liga muito para o que é sagrado, apenas aguardam até Jesus nascer e começam a ter relações, como se nada tivesse acontecido, vida que segue. Ou em um casal justo e santo que vive o celibato e se consagra em oração por causa do reino de Deus, que chega com Jesus Cristo, pois acreditam que suas vidas são uma obra para Deus e não para si mesmos. Estamos falando de Maria e José. Foram eternamente castos? Maria ficou intacta? A castidade de Maria e de José é negada por muitas denominações religiosas. Várias pessoas não conseguem crer que houve essa castidade. O Evangelho nos ensina sobre essa questão polêmica. Ensina que José era justo e íntegro, temente a Deus, carpinteiro, assustado, desistiu de Maria e decidiu anular o casamento, mas voltou a assumir o matrimônio por causa do pedido de Deus, através de um anjo. Isso você pode ler em Mateus, no capítulo 1. E que ele não teve relações com ela até que, enquanto ela não deu à luz a um filho, ou seja, Jesus Cristo. Nesse ponto 3, podemos verificar que ele, assustado, ele desistiu de matrimônio com Maria e ele decidiu anular o casamento. A partir daí, dessa intenção de anular, ele voltou atrás por causa de um anjo que apareceu para ele e pediu: por favor, não temas e volte com Maria e assuma ela como a sua esposa. Assim, o matrimônio de Maria e José foi transformado em um ministério para Deus, e não mais um matrimônio para si mesmos. Muitas denominações utilizam esse até que, enquanto, que vemos em Mateus capítulo 1, versículo 25, para dizer que até o nascimento de Jesus não tiveram relações, mas depois, sim. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia, em momento nenhum, diz que Maria e José tiveram relações. Veja alguns exemplos de até que e até não significam que vai continuar após. Em Gênesis capítulo 8, versículo 7 está escrito: E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas secaram. Quer dizer então que depois que secaram, ele não saiu mais da arca? Em Mateus capítulo 28, versículo 20, temos: ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quer dizer que Jesus não vai estar conosco depois do fim dos tempos? Claro que não. Então, esse até, não assume-se que após esse período compreendido pelo até, vai ser contrariado o que é afirmado antes. Então, esse texto de que até que ela não deu à luz a um filho, não comprova que após isso houve a relação. Vamos entender outro grande conceito. Deus a ninguém tenta, ou seja, Deus não faz ninguém pecar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Deus quer livrar-nos do pecado e não fazer-nos pecar. José e Maria estavam debaixo da lei. A lei foi renovada, abrogada, transformada na nova aliança, na cruz. Mas Maria e José tinham que seguir a lei que estava escrito em Levítico, capítulo 12, versículo 2 ao 6. Se uma mulher conceber e der à luz ao menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da sua menstruação, será imunda. Depois, ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias de sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para oferta pelo pecado. No caso, se forem pobres, pode ser só um pombinho e uma rola. Jesus cumpre a antiga aliança e inicia a nova aliança na cruz. Então cabia a Maria e a José cumprir as antigas leis da aliança antiga. Maria encostou em Jesus, Santíssimo, Deus feito carne, supostamente pecando, porque antes dos dias da purificação não poderia tocar em nada santo ou divino. Do mesmo modo, Jesus se tornaria imundo na lei ao tocar no sangue do parto segundo a antiga lei, que é um pecado. E se José e Maria consumassem relações sexuais após o nascimento, estariam impuros de modo a pecar ao tocar em Jesus para cuidá-lo.
Por isso, Deus concedeu a graça da castidade para ambos, de modo a não fazer pecarem pela necessidade de tocar em algo santo, Jesus, ao cuidá-lo até que se iniciasse seu ministério. O poder de Jesus curou a mulher por toque em suas vestes do fluxo de sangue, que era impureza, tornando-a limpa. Que dirá no seu nascimento em que tocou com seu corpo o ventre de Maria, a fim de não fazê-la impura. O matrimônio foi casto também para preservar Maria e José de escândalo às pessoas e como um exemplo de castidade em prol do reino de Deus, agradável a Deus, como Jesus diz. Somente aqueles a quem tal capacidade é dada, segue o texto, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Mateus 19, 11 e 12. Maria e José cumpriram o celibato em prol do reino de Deus, ganharam a graça de Deus a fim de serem preservados de qualquer pecado mortal relacionado a esse celibato, pois tal capacidade é dada, visto que não estavam mais casados para si mesmos, mas para Deus por pedido do anjo, de que José não abandonasse Maria, para que se cumprisse o ministério de Deus. Também muitos se escandalizariam em pensar que a mulher que concebeu do Espírito Santo também se deitou com um homem e ficou imunda segundo a antiga lei para cuidar do Filho de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Se o próprio apóstolo evitaria comer carne por toda a sua vida, não sendo pecado, apenas para não escandalizar o seu irmão, quanto mais Deus tem sensibilidade de preservar, através da graça, José e Maria de qualquer escândalo contra José ou Maria, ou contra a igreja. Por todas suas vidas foram livrados da tentação carnal, como fizeram antes de Jesus nascer, visto que a santidade e consagração à oração são necessidades superiores contra os desejos da carne, até mesmo dentro de um casamento normal, e não excepcional como fora o de Maria e José. Podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Portanto, não vos negueis uns aos outros, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de que vocês se consagrem à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Veja que o principal perigo é Satanás tentar aqueles que estão afastados, mesmo casados, em relações íntimas. Assim passam a desejar o adultério ou algo do tipo. Ficam com a carne fraca, por falta do controle pessoal. Vimos também, anteriormente, que essa graça do celibato é dada por Deus. Ou seja, não havia esse perigo entre Maria e José. Foram preservados pelo ministério de Deus, pois foi um ministério santo. Aqui cabe uma reflexão. Não é até desagradável quando a gente imagina nossos próprios pais? Nem queremos que isso passe por nossas cabeças. Imagine então as pessoas pensarem sobre José e Maria, José se aproveitando de Maria ou alguma situação esquisita e imoral desse tipo. Esse escândalo, com certeza pela sensibilidade divina, foi evitado. Também porque Deus se interessou sempre pela santidade para fazer todos os seus propósitos de uma maneira mais santa possível. E a maneira mais santa possível era os dois estarem em celibato, cuidando de Jesus Cristo, sem estarem imundos, tocando-o, lavando-o e fazendo todo o ministério para Deus. Vamos comprovar então em Levítico, capítulo 15, versículo 27. E qualquer que tocar essas coisas no sangue da mulher, aqui para a interpretação, será imundo, portanto, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Em Lucas, capítulo 2, versículo 7, e ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui está comprovado então que se Maria não estivesse intacta, ela sujaria, através do parto, o bebê, e a si mesma estando imunda, cometendo o pecado da imundície, e a Jesus, ao tocá-lo, não somente durante o parto, mas também após o parto. Em todas as relações, estaria encostando com impureza a seu filho, fazendo-o pecar e ela pecando também. E já sabemos que Deus não faz ninguém pecar, nem induz ninguém ao pecado. E também que Jesus não pecou. Ou seja, toda essa história de que Maria teria um parto normal, com sangue e dor,
é inaceitável, comprovando então em 1 Pedro 2:22 que Jesus não pecou. Ele não cometeu pecado algum, nem sequer qualquer engano foi encontrado em sua boca. Outra coisa, José levou os pombinhos para o sacerdote para propiciação pelo pecado que ele não cometeu, ou seja, cumpriu a lei mesmo não tendo cometido esse pecado. Você pode lembrar que a Bíblia diz que ele não teve relações com Maria até que Jesus nascesse, ou seja, não houve o pecado para propiciação, cumprindo a lei porque estavam debaixo da lei de Moisés e não queriam escandalizar as pessoas. Por isso também José tentou cancelar o seu matrimônio em segredo para não escandalizar as pessoas e não colocar em risco Maria. Em Lucas capítulo 2, versículo 24, está escrito: José e Maria ofereceram também um sacrifício, como manda a lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, ou seja, cumprindo a lei mesmo sem ter pecado. Ao contrário que muitos usam esse mesmo versículo para dizer que eles pecaram, e Deus jamais faz alguém pecar. Lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 16, a condenação à mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua concepção. Em dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui vemos que pela desobediência da primeira Eva, tudo isso foi acarretado para a mulher. E a segunda Eva, que é a mulher que pisa na cabeça da serpente, foi livrada da dominação sobre o seu marido e também das dores multiplicadas da concepção, ao contrário da que foi desobediente. Através de Eva entrou a condenação no mundo. Por isso, tudo o que aconteceu com Eva, aconteceu o contrário com Maria, para assim fazer a redenção da humanidade. E será feita a redenção na forma oposta, com Jesus também sendo 100% obediente, ao contrário de Adão. E é por isso que Jesus sempre se denomina Filho do Homem e a Maria a chama de mulher. É a mulher que vem de Gênesis, a segunda Eva, os dois justos e obedientes. Agora vamos comprovar essa lógica divina. Jesus, perfeito e santíssimo, não nasceria de pecado ou de pecadora, de imundície humana contrária à sua lógica. Em Mateus capítulo 9, versículo 16 ao 17 está escrito: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Em Mateus, capítulo 9, versículo 17 ao 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Veja agora como o fruto nesse caso é Jesus e a árvore é Maria. Imaculado Jesus não pode nascer de imaculada árvore. E disse a Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. Então temos que sai esse fruto, não pode sair de um lugar mau, maculado, mas sim imaculado para dar à luz a Jesus imaculado. Essa é a lógica de Jesus. Portanto, podemos afirmar que Deus preservou Maria do pecado original, pois ela foi obediente, e o templo físico em que Deus habitou. E Deus diz: contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Levítico, capítulo 21 e 23, onde dizia que ninguém com defeito pode entrar em seu santuário, assim como Maria não poderia ser imperfeita ao ser o santuário de Jesus, nascido dela. Aqui outra reflexão: quem ousaria deitar-se com a mãe do Senhor? Como faz questão de diferenciar na Bíblia, não tratando Maria apenas como mãe de Jesus quanto à carne, mas como Senhor, em Lucas capítulo 1, versículo 43. Mas qual o motivo dessa graça maravilhosa que venha me visitar a mãe de meu Senhor? Vamos verificar essa graça que remove o pecado e entender outro texto que é usado contra essa ideia. Quanto a ter rompido com o pecado, temos que a graça santifica através da vinda de Jesus. Mas a Maria foi diferente. Teve a graça antes de Jesus ser gerado no corpo dela. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Entrando o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Em Lucas, capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Usam esse texto então para dizer que todos pecaram, incluindo Maria. Mas o próprio texto diz que todos pecaram e a graça remove esse pecado. E o livro de Lucas comprova que Maria teve a plenitude dessa graça. Ave Maria, cheia de graça. E que Deus estava nela, o que demonstra que foi impedida da mácula, portanto imaculada. Antes de morrer, Jesus entrega Maria ao apóstolo para que ele cuide dela, porque não haviam outros irmãos e nem o seu pai. Em João, capítulo 19, versículo 25 ao 27, quando Jesus viu ali sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. José, então, provavelmente havia morrido antes, pois não estava no episódio da cruz e era o homem que deveria pedir o corpo do seu filho. Arrumaram um substituto com o seu mesmo nome para fazer esse serviço. Em João, capítulo 19, versículo 38, temos: Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinham medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Nesse momento percebemos que não há irmãos na cruz, quando Jesus morreu, e nem para buscar o seu corpo, nem mesmo José, seu pai. Alguns evangélicos ainda interpretam certos textos da Bíblia de modo incorreto, de que Jesus teria outros irmãos. Porém, esse é um assunto para outro vídeo, de que Jesus não teve irmãos segundo a carne. Esse assunto já é consenso na igreja há muitos e muitos séculos. Então não deve ser um fator de desunião entre os cristãos. Tenhamos todos uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Até a próxima.